Hoje a gente fala de Lajadense, até porque tem estreia no final de semana e o jogo é importantíssimo, porque começa uma divisão de acesso contra o Pelotas na Arena Alves Azul e obviamente que o time do Daniel vai querer esses 3 pontos iniciais. A gente fala também de paraglider, o parapente, a gente vai entender toda essa história e a competição que teve no final de semana aqui próximo, no Vale do Taquari, dentro de 30 segundos, porque tu já sabe, né, como toda segunda-feira, tá no ar mais uma edição do Tá em Jogo. Ao vivo, como sempre, toda segunda-feira, o teu programa de esporte aqui pela TV Univates. Aliás, o único programa de esporte do Vale do Taquari, onde a gente mostra realmente o que acontece na região. Já falei na abertura, tem tudo sobre o Lajadense, até porque também teve um amistoso na sexta-feira, né, Thiago? Sexta-feira contra o Esportivo de Bento. E aí foi um jogo realmente onde a gente conseguiu sentir um pouco mais o grupo. A gente tem matéria sobre isso, o Thiagão teve lá, vai explicar um pouco mais. A gente tem a presença de um campeão mundial, né? Aliás, os colorados devem estar felizes hoje, porque está aqui meu querido Wellington. A gente vai falar também sobre voo livre, paraglider. Tem várias denominações, né, Thiago? É, parapente, é uma loucura isso aí. Eu até estava comentando aqui que até pouco tempo atrás eu praticava. Ai, meu Deus. E aí também a gente tem o Ricardo aqui, que é do Latitude 29, isso, né, Ricardo? A gente vai falar também, então, sobre essa competição que aconteceu no final de semana. Tudo isso que está começando a partir de agora. Lembrando que tem a expectativa, obviamente, desse jogo do final de semana, porque é um jogo onde inicia a divisão de acesso e o Lajadense já vai ter um baita desafio, uma pedreira pela frente, ver o Pelotas, o Esporte Clube Pelotas enfrentar o Alves Azul na Arena, e aí tem que ter força máxima o time do Daniel. Vou começar apresentando a galera aqui. Lembrando que tu pode mandar tua mensagem através do facebook.com/TV Univates, e é justamente através do Facebook, aqui é bonito, olha só, facebook.com/TV Univates, é justamente através desse endereço que tu consegue também interagir conosco. Se tu tiver a possibilidade também pode assistir pelo canal 15 da NET de Lajeado e pelo 15 da nossa querida Arroio de Meio, né? Aqui do lado, nossa vizinha Arroio do Meio, 15 da Brás Rede, é onde tu assiste a TV Univates. Lembrando, tu pode mandar teu comentário pelo facebook.com/TV Univates. Thiago, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Tudo certo, muito bom fazer parte mais uma segunda-feira. E hoje, como tu falava, a gente tem vários assuntos bacanas aqui sobre a região. Teve uma partida que, na verdade, foi o último amistoso do Lajadense antes dessa divisão de acesso contra o Esportivo aí, empate em 0-0. Teve também, dá para comentar um pouquinho depois, não vai rolar o VT, mas rodou no jornal já sobre o Carnaval nesse fim de semana, né? Uma atividade bacana aqui no... tu tá dando risada porque eu fui lá dançar o 2-2, né? Aquela coisa toda, né? Que tem tudo a ver, né? Carnaval, também, Tá em Jogo também, tem tudo a ver, né? Mais ou menos, né? Mas é importante, né? Pô, tu conta a experiência, como é que foi, né? Claro. Na e passarela tem a chegada do Biel também, né? Ah, é verdade, tem jogador, aliás, não dá pra dizer que é jogador novo pra torcida da LAF, porque ele já defendeu, né? A LAF 2009, 2010, 2011, se eu não me engano, foram os anos aí que o Biel defendeu as cores da LAF. Um jogador que também é da região, continua jogando campeonatos amadores aqui pela volta, então todo mundo conhece o Biel e é um cara que com certeza vai fazer a diferença para a LAF nessa temporada. A gente vai falar sobre isso. Além do Thiagão, como eu já comentei, campeão mundial pelo Internacional, né? Que beleza, o cara tem muita história para contar e agora é um dos caras que vai ajudar a defender as cores do Lajadense e tentar fazer com que o Alves Azul volte para a elite do futebol gaúcho. CB, Adilson, o Daniel Franco vão ter agora a possibilidade de ter ajuda dentro das 4 linhas dessa fera aqui. O Wellington Monteiro, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Que bom que tu aceitou nosso convite, cara. Nada, pra gente é um prazer. A gente sabe que futebol é sempre desafio, né? A gente sempre vive isso. E é mais um na nossa vida, né? Mas é sempre gostoso. A gente sabe que futebol, acima de tudo, tem que ter prazer. E quando a chama estiver acesa, tem que estar jogando mesmo, independente se tem 30, 39, 40, 50, 18. Mas deixa eu já te falar uma coisa. Quando um jogador mais experiente, que é o teu caso, carimbado, já tem vários times de elite do nosso futebol brasileiro no currículo. Antes eu te comentei, a gente estava analisando, ele tem uma passagem por uma porrada de time bom e tal. É um cara que tem um campeonato mundial no currículo, mas quando o time apresenta um jogador de mais idade, a primeira coisa, mas tá em forma? Será que o cara tá pronto para jogar? E aí, tanto o Elivelto aqui, assessor de imprensa, né? Elivelto, que beleza, do Lajadense, além do Elivelto, o próprio Daniel já falou, o cara tá fininho, tá voando, isso é importante. O jogador, para continuar jogando, ele tem que estar 100%, como é o teu caso, né? Muito, porque primeiro a gente tem que se cuidar.
né? Por na alimentação, no descanso, porque a gente não tem mais 18 anos, né? E, infelizmente, a nossa cultura brasileira, quando o jogador chega aos 30 anos, é um tal de falar que o cara tá velho, que o cara tá assim, que o cara tá assim. E o mais engraçado é que você coloca, né? Você coloca no campeonato espanhol, pro italiano. Tem vários caras que têm 39, 40 anos, pô. E são muito respeitados, né? Então, não tem essa, do cara tem por 39, 40, não interessa. Tem que se o cara tá bem, né? Se as chamas estão acesas, se ele tem prazer, deixa ele jogar à vontade. Por quê? O que nos deixa bem é aquela chama que a gente tinha lá quando era garoto, é a mesma de hoje. Se eu perder isso, então é melhor parar de uma vez, parto para outro lance e vamos em frente. Bom, além do meu querido Wellington, que já viu que vai ter muita resenha nesse programa, né? A gente vai falar sobre futebol, vai falar da expectativa do Lajadense, porque realmente é o primeiro jogo da divisão de acesso, mas para tá numa expectativa aí de uma preparação para voltar à elite do futebol gaúcho, passa obviamente por todas as partidas em casa, sendo o mandatário obviamente que vai querer impor o seu peso Lajadense, e aí vai ter a favor campeão mundial Wellington Monteiro, que vai falar conosco, e que além dele, daqui a pouco eu quero saber também se ele já teve alguma experiência com essa outra modalidade que eu vou apresentar o cara aqui. Seja bem-vindo, Ricardo. Que bacana, Ricardo Majolo, que a gente vai falar sobre voo livre, vai falar sobre um esporte que para alguns é desconhecido ou nem tão desconhecido, mas muitos não praticaram ainda, por medo, por receio, por não conhecer, e é por isso que ele está aqui hoje para explicar como é que funciona o tal do paraglider. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo, Ricardo. Boa noite, é um prazer. Esse final de semana teve a segunda etapa do Circuito Gaúcho de Voo Livre, e a gente teve o prazer de receber aqui nas nossas rampas mais de 100 pilotos oriundos aí de todo o estado. Foi uma grande festa, bastante gente no ar, foi muito bonito. A gente daqui a pouco vai mostrar as imagens, na direção hoje de imagens do meu querido Fernandinho Schmitz, daqui a pouco a gente vai trazer elas, que aliás foram gravadas por todo mundo lá, ou foi só o nosso cinegrafista mais ágil aí, o Quinho? Vários pilotos, muita gente na rampa, bastante imagens, bastante material esse final de semana. Bom, a gente vai mostrar isso daqui a pouquinho, lembrando também que a gente vai falar, obviamente, do amistoso. Vamos trazer o amistoso agora, pode ser, Nando? Vamos ver como é que foi o Lajadense e Esportivo, porque isso aconteceu na sexta-feira, né, Thiago? E aí foi um jogo que foi um 0-0, e o meu querido Thiagão aqui, junto com o Felipe Stefani, foram até a Arena Alveazul para conferir como é que foi o último amistoso preparatório do Lajadense para a divisão de acesso que inicia nesse final de semana. Dá uma olhada na matéria aí. No primeiro tempo de Lajadense e Esportivo de Bento, poucas foram as oportunidades de gol. Jogo truncado, bola de um lado para o outro. Nesse lance de falta, quase que o Du abre o placar para o Alveazul. E aí o Esportivo respondeu assim. Jogada pela ponta esquerda, cruzamento para a área e bola no travessão. Agora entre as pernas, de frente para o gol, toque para o lado e ela passou tirando tinta da trave. Lajadense de novo de falta, Roger lançou a bola na área e o goleirão pegou em 2 tempos. Bom, não saiu gol no primeiro tempo, mas deu para tirar uma ideia do que a equipe de Lajeado vai ter pela frente na divisão de acesso. Jogo importante, contra uma equipe bem estruturada, né? Deu para a gente ver agora o quanto a competição vai ser difícil, e esse jogo é muito importante para nós termos realmente um parâmetro daquilo que a gente vai encontrar na competição e de como nós temos que nos comportar no decorrer dela. O time está bem compacto, o time está bem aguerrido, né? Coloca qualidade na hora que tem que colocar, qualidade para marcar, que está sendo fundamental. Mas a gente sabe que é o primeiro tempo ainda, né? O Daniel por estar armando o time muito bem, por estar deixando bem ciente daquilo que tem que ser feito. A gente sabe que no segundo tempo vai ser diferente, né? A gente vai voltar com muito mais raça, com muito mais garra, que é uma das características do jogador. Mas eu acho que quanto mais qualidade, melhor. Já no segundo tempo, o placar ficou igual, 0-0 para cada lado. Entre os jogadores, alguns mais experientes que outros, o que é o caso do Wellington Monteiro. O atleta já atuou em grandes clubes. No Lajadense, ele é referência para a galera que está começando. Cara, na realidade, é a gente que está aprendendo com eles, né? Mas é claro que a gente sabe alguns atalhos, direitinho, mas eles estão fazendo aquilo que o Daniel pediu, né? A gente fala bastante, eu sou um cara muito comunicativo, né? Eu faço leitura muito rápido de jogo, mas está sendo fundamental que eles escutam, né? O mais importante é isso, porque o jovem é complicado às vezes, mas eles são diferentes. Depois do Esportivo de Bento, a preparação agora é para estrear na divisão de acesso. Dia 4 de março, tem Lajadense e Pelotas no estádio Alveazul.
Aí tem um Lajadense Pelotas, como o Thiago comentou. Deixa eu mandar aqui um abraço. Tu pode mandar tua mensagem através do facebook.com/TV Univates, aqui embaixo no quadradinho. Quem está assistindo pelo Facebook, tu manda teu comentário, tua mensagem, que na medida do possível a gente vai estar lendo, assim como a Giane aqui, ó. Giane Weschenfelder. Alemão agora, né? A Giane está dizendo, vamos com tudo, Lajadense, boa sorte na estreia no próximo domingo, bacana. O Estevinho, meu querido Estevão, está dizendo abraço, meu querido, e também dizendo Daniel Carvalho já pulou da barca. Querendo dizer, eu acho que o Daniel Carvalho não vai defender o Pelotas. A dona Leandra, né, que tu conhece, ó, que tá mandando abraço aí pelo programa. Danilo Rosa está dizendo, Ricardo Major, um dos instrutores mais qualificados do Brasil. O Vale do Taquari muito bem servido com profissionais do voo livre. Parabéns a essa turma, parabéns. Latitude 29. E o meu querido Jairo Estampinha, que esteve conosco na segunda-feira passada aqui, um dos caras que leva a galera do motoclube, o pessoal de Veloterra, organiza eventos e tal, e teve conversando sobre a modalidade, mandando aqui um parabéns pelo programa, abraço a todos os amigos. Valeu, um abraço também pro Jairo Estampinha e pra galera da moto velocidade, que lá é uma loucura também, né? O cara pra andar de moto, o cara tem que ser corajoso, pra jogar futebol tem que ser corajoso, pra pular de paraglider tem que ser muito corajoso. E pra fazer um programa que também tem que ser, né, Thiago? Tem que, pô, demais. Tu não vai já te escalar pra voar? Cara. Eu já te conheço. Não, então, eu ia comentar já. Não, eu ia comentar porque... Se tem peso? Não, a questão do peso eu já até tô batendo, tô diminuindo aos poucos. Né? Não, eu ia comentar porque eu acho que até o telespectador tem muita dúvida sobre isso. Como é que funciona o treinamento pra quem vai... daqui a pouco pular de paraglider, vai fazer essa atividade, Ricardo? Pode chegar lá final de semana e pular? Vai fazer um voo acompanhado do instrutor, né? Pode ser o voo já lá da montanha, de 400 metros de desnível. Então é a melhor maneira de conhecer o esporte é através de um voo duplo. E quem tem medo de altura? 400 metros. Geralmente o medo de altura não é impeditivo de voar, né? A gente está ali amarrado aos equipamentos, aquela sensação de altura ou do vazio, ela não aparece, né? Então é uma experiência única e é marcante. Essa questão do voar, de ver tudo de cima, deve ser um negócio sinistro, né? Deve ser... É uma maneira diferente de enxergar, né? A gente vê o mundo de outra ótica. E o voo de parapente, assim como o asa delta também, ele é parecido com o voo de balão, é um voo em câmera lenta, a gente se desloca pairando no ar, né? Então é uma sensação muito agradável, a gente tem que vencer aquele medo inicial de sair da montanha, né? E aí a partir daí vira só curtição. Deixa eu fazer uma pergunta, campeão mundial pelo Esporte Clube Internacional, hoje um dos caras responsáveis, e dá para dizer essa palavra porque realmente tem bagagem, tem experiência, tem futebol para isso, é um dos caras importantes para tentar buscar o acesso pro Lajadense, corajoso pra caramba, né? Pô, campeão mundial venceu o Barcelona, velho, venceu o Barcelona. Tu arrisca aí junto com o Ricardo lá? Não, eu acho que encarar o Barcelona é melhor. Vamos pro intervalo, daqui a pouco eu continuo lendo mensagens, tu manda pelo facebook.com/TV Univates e a gente continua falando com o pessoal aqui. Daqui a pouco tem mais, tá em jogo. Tá, e voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo, a gente está falando sobre paraglider, falando sobre futebol, na direção de Fernando Schmitz, que tu assiste tudo via net, via Brasrede, via Facebook também. Vamos fazer o seguinte, Nando, se tu puder começar a rodar as imagens, o pessoal de casa ver, justamente dessa competição no final de semana que aconteceu entre Encantado e Roca Salles, a gente vai também explicar essa história. Começa a explicar essas imagens para nós aí, por favor, Ricardo. Esse aí é o momento inicial da prova, né? O pessoal fica aguardando o momento da largada na frente da rampa, ganhando altura, se posicionando para a prova. A largada da prova é mais ou menos como na Stock Car, né? Então, ou seja, a largada em movimento, tá todo mundo no ar se posicionando. Nessa foto parece só umas gaivotas, né? Parece um negócio bem pequenininho. É isso aí. E acho que o engraçado, a imagem assim já é muito bonita, agora a imagem lá de cima deve ser incrível. Né? Aqui, ó, deixa eu aproveitar quando tá rolando as imagens para dizer aqui, ó, o Vandré Souza tá dizendo, manda um abraço pro Monteiro e boa sorte nessa nova etapa da sua carreira. Vandré, de Santa Cruz, Rio de Janeiro. Pode ser? Rio de Janeiro? Aí tem aqui o William Henrique dizendo, meu primeiro voo foi com o Ricardo, um ótimo profissional, eu fui um ano direto para Roca Salles, consegui voar com a confiança que ele me passou. Abraço, gurizada. Valeu, abração também pro William Henrique, o Jair Estampinha que eu comentei, tá mandando aqui, ó, Jair Estampinha quer voar uma hora dessas, como faz? A adrenalina deve ser contagiante. Sensacional. Tem mais mensagem chegando aqui, tu pode mandar pelo Facebook, mas eu acho interessante o pessoal justamente que está acompanhando a nossa transmissão ao vivo, aliás, em High Definition, né? Isso aqui é uma loucura, em HD,
tá vendo essas imagens gravadas, tanto o pessoal que tá lá em cima como o que tá lá embaixo. É um espetáculo para quem não voa também, né, Ricardo? É um espetáculo. O campo de pouso lá estava cheio, lotado de gente nesse final de semana e o encantamento das crianças, dos idosos, todos olhando para cima e admirando a E um baita dia também, né? Um baita dia, todo Fala, final Thiago. de semana, os 2 dias, assim, né? Ricardo, Muito sol. Dá para observar ali que são vários, né? Como é que Sim. faz para não bater no amigo ali nessa hora? Porque a questão do vento tem muita coisa a se observar lá em cima, né? Isso, e o voo ele é feito a 40 km por hora. Cada parapente ali está voando a cerca de 40 por Isso hora. anda mais rápido que meu carro, cara. E o jeito de... Eles não se chocam porque isso é mais ou menos que nem andar de bicicleta, assim, ou seja, quando está todos indo na mesma direção, não há problema, a gente anda bem pertinho, a gente até nem precisa usar o rádio muitas vezes para comunicar com o outro piloto, a gente conversa com ele pela proximidade ali de 10, 15 tu consegue metros. dar um grito, o cara ouve do lado. Não precisa nem gritar. Não a gente precisa nem o consegue WhatsApp. Só Conversar numa boa, assim. Olha que demais, cara. O WhatsApp funciona lá em cima, tu já tentou? Funciona, mas você precisa estar com o telefone pelo menos amarrado, porque se ele cair é Ah, uma bem vez só, já. né? Aí nem a TIM salva, né? nem aí Viver Sem Fronteiras. Mas olha só, a gente tá vendo, na verdade, imagens desse campeonato que aconteceu no final de semana. Aproveitar aqui, ó, o Tique Esbardelotto. Tá dizendo, estava show o campeonato em Roca no final de semana. Condição climática, organização ótima. Esperamos mais patrocinadores para trazermos campeonatos maiores para o Vale. Parabéns a todos os pilotos envolvidos. Eu acho que isso aqui que ele coloca é importante. A gente fala do futebol, e aqui está o Wellington, campeão mundial, que já passou por vários clubes, sabe a situação do esporte. A gente está vendo uma outra modalidade e aqui tem um praticante comentando sobre a questão do patrocínio, né? Sobreviver do esporte. Logo que tu chegou aqui, cara, tu ainda comentou, o pessoal tem curiosidade, se dá para viver disso. E eu te perguntei, mas dá para viver disso? Porque é uma dúvida que sempre surge para qualquer atleta, alguém que vive do alto desempenho, do alto rendimento. Hoje, ser piloto, dá para viver disso? Como piloto de parapente, são poucos no Brasil, cabem em uma mão a gente contar quantos pilotos vivem disso. Pilotos, né? Agora, escolas, instrutores, pessoas dedicadas ao trabalho, com isso aí já somam são algumas centenas de profissionais já pelo Brasil. Mas como piloto, realmente, a modalidade é muito pouco vista, né? A gente não tem muita visibilidade ainda e isso acaba não tendo um patrocínio forte para isso, né? Falta, né? Não adianta. Política pública incentivo ao esporte, muitas vezes falta no nosso país, faltam tantas coisas, né? Mas Sim. Não adianta a gente só ficar reclamando. Um evento como esse, daqui a pouco não tinha uma quantidade de patrocinadores, mas por um próximo pessoal vendo, né? Vendo uma divulgação, vendo a possibilidade que tem. Pô, tu botar a tua marca num paraglider, daqui a pouco botar uma camiseta de uma equipe, isso daqui a pouco é uma divulgação sensacional. Quantas pessoas estavam ali assistindo, né? Exatamente. E também o Vale aqui tem condições técnicas diferenciadas. A gente tem aqui um dos melhores lugares do Brasil para se voar, com decolagens em todas as direções. E o investimento do setor público ainda está um pouco atrasado nessa parte. A gente tem um local muito bom, muito pouco explorado, porque a gente tem muita dificuldade em chegar na rampa, em chegar aos locais de salto. E isso tudo ainda está engatinhando. A gente precisava acelerar esse processo para valorizar mais o nosso... O próprio estado a gente tem Sapiranga, Osório, né, que são lugares talvez mais consolidados, mas aqui a gente tem uma paisagem, um cenário sensacional. O pessoal que está mandando a bela divulgação do voo livre, valeu, abração. Aqui tem o Marcelo dizendo lugar para Campeonato Brasileiro, simplesmente o melhor que já vi. E aí dizendo o melhor que eu já voei, um paraíso. Então, realmente, o pessoal que estava lá gostou, né? Exatamente. E a gente sabe disso e espera que a gente consiga colocar a Roca Sales, Encantado, ou Vale do Taquari, numa posição melhor aí no Brasil, até trazendo um brasileiro para cá, que é um sonho nosso e ainda vai acontecer. Ô, Thiago, deixa eu só... Vai lá. Eu não ia comentar que essa questão da falta de aporte do poder público vem direto de encontro com a questão do desconhecimento, às vezes, né? E eventos como esse que aconteceram durante esse fim de semana, veio para fortalecer e para mostrar que esse esporte tem várias pessoas que participam e querem aqui no Vale do Taquari, né? Exatamente. Ô, Wellington, a gente está falando de voo, e aí eu não vou mais te convidar para voar, até porque tem toda uma divisão de acesso pela frente, né? A gente te quer, obviamente, sendo um dos líderes lá em Campo do Lajadense. Como é que está sendo esse trabalho com o Daniel, hein? Cara, pra gente está sendo muito gratificante, né? A gente sabe o caráter do Daniel, né? A índole que ele tem.
E é um cara espetacular, está muito bem atualizado, né? Pô, tem uma história que pô, merece todo o nosso respeito, né? Ele não caiu de paraquedas, ele veio para cá porque ele sabe da situação do clube que precisa, que necessita. E o trabalho dele está sendo fundamental, cara, né? A gente sabe que pô, o nosso ali por dentro de campo é uma coisa, ele fora pô, já é outra. Eu acho que você tem que trabalhar feliz, cara, né? Feliz, alegre, e é isso que está tendo ali. Né? Independente, pô, se os guris são jovens, pô, não tem essa. Né? Eu acho que acima de tudo pô, tem que ter respeito. E uma das coisas pô, que me chamou a atenção ali no clube, que são poucos que a gente vê, é a higiene, cara. São coisas... Que parece boba, parece pequena. Mas isso vai moldando o caráter da pessoa, tu vê quem é o grupo. Aí você chega na cozinha, pô, você pega uma tia sorridente pra caramba, né? Você pega os faxineiros, pô, varre alegremente. Wellington, tu que é um cara, pô, a gente dispensa o fato de dizer que tu é um cara experiente do mundo da bola, porque tu viveu dentro do futebol. Mas tu falar isso, eu acho que representa para toda essa galera que tá assistindo o programa, tem um monte de gente aqui mandando mensagem, eu acho que mostra que um time, ele só dá liga dentro das 4 linhas, como a gente fala na linguagem do futebol, quando tem esse comprometimento de todo o grupo, né? Vai desde a tia da merenda até a presidência do alemão, até a gerência de futebol do Adilson, e é todo um contexto para conseguir atingir uma... Mas você pega, né? Assim, ó, por exemplo, quando se fala em coletivo, não é só os jogadores, é todo mundo. Pô, pega o alemão que é roupeiro, pô, deixa sua roupa limpinha, cheirosinha, direitinho, pô, deixa o vestiário bacana. Pô, eles nos dão todo o suporte, pô, pra gente pô, chegar, pô, trabalhar, pra chegar no jogo a gente dá o nosso melhor, pô, porque pô, tem várias pessoas que precisam, né, receber seu salário, pô. Eles trabalham para isso. E fora o torcedor, né, que há muito tempo que quer ver o clube numa situação melhor, né? Então, uma das coisas porque a gente pensa muito nisso, né? A gente pega assim, as pessoas falam que o torcedor, ele é o 12º jogador. E é maior mentira. O torcedor é o primeiro jogador. Por que eu falo isso? O jogador, ele vem e vai. O diretor, ele vem e vai. O presidente vem e vai. O torcedor fica. E ele merece nosso respeito. E esse respeito, né, pra gente ganhar deles, é jogando, se doando, se entregando, fazendo o nosso melhor pelo clube. Porque, querendo ou não, é da onde vem o nosso sustento, né? E pra gente é fundamental. E a coisa mais bacana é sempre fazer uma história, mas com letra maiúscula, sempre, é claro. Né? Porque quando se faz uma história, tem várias vírgulas nessa história. Nunca tem um ponto final. Quando tu comenta até essa questão, a gente já está encerrando quase esse bloco, mas tu comentou um monte de mensagem chegando aqui, mas quando tu comenta essa questão que o torcedor é o primeiro, concordo em gênero, número e grau. E também tem o outro lado, porque ao mesmo tempo que ele é aquele torcedor apaixonado que sofre, que vai estar ali o resto da vida torcendo, vivendo as cores daquele time, independente de estar na pior ou estar na melhor, ao mesmo tempo, se a gente vê, é o mesmo torcedor que vai ter que lotar o estádio. Ele também tem os seus direitos e deveres, porque ele empurrando vocês, tem 7 jogos, né? Primeira fase. Ele indo, vocês se dedicando, a tia continuando com o sorriso no rosto, dando essa liga entre todos, são 10 jogos. São 10 jogos para pagar a folha, são 10 jogos para pagar o salário da tia, são 10 jogos para pagar os jogadores, são 10 jogos para o torcedor viver feliz e talvez alcançar o objetivo maior, que é subir para a elite do futebol gaúcho de novo. A Jadense até pouco tempo foi vice-campeão gaúcho, né? Isso, positivo. Hoje o torcedor ele é fundamental. Ele é fundamental. E eu convoco a todos mesmo, porque esse jogo a gente vai precisar muito deles. Tem que ser, o primeiro. Né? A gente sabe que a vaia faz parte. O mesmo que vaiou, daqui a pouco ele vai aplaudir, pô. Porque o torcedor, ele é muita emoção, cara. A gente já tem esse equilíbrio, de ver, né? Aquele que tá vaiando, pô, tá te xingando, pô, faz parte, é normal. Mas daqui a pouco você acerta uma bola, pô, faz um gol. Aí é aquela coisa, pô, parece que você é o melhor do mundo. Ele muda de repente, então... Deixa eu ler aqui as mensagens aqui, ó, antes que eu me perca. O Charles Souza de Oliveira está dizendo show de programa, valeu, um abraço. O Eduardo Dudu está dizendo Dário Monteiro, junto com os meninos do Dense, vamos voltar à primeira divisão. Valeu, um abração para ele. Rogério Krunitsky, Dário Alve Azul, promotor da Dário ATVL, é isso? Associação Vale do Taquari de Voo Livre.
dizendo o promotor da etapa do campeonato, o Gustavo Batista Esporte, número 1, Jefferson Miller dizendo de Roca Salles assistindo tá em jogo, o Estevinho dizendo orgulho de ser lajadense, e aí daqui a pouco a gente continua lendo as mensagens, o negócio tá até trancando aqui, de tanta gente assistindo, tu pode mandar tua mensagem pelo facebook.com/TV Univates. É intervalo, Elivaldo? Ou não? Intervalo? Vamos pro intervalo, daqui a pouco quando a gente voltar, é para voltar a falar de voo livre, ver se o meu querido Tiagão Wilteder, conhecido como 22 de Teutônia, vai topar o desafio de voar em voo triplo junto com o Ricardo e o Wellington Monteiro, e também a gente vai ver como é que foram as imagens daquele campeonato mundial, onde esse cara aqui defendeu as cores do Internacional, depois do intervalo. Segunda-feira, tu já sabe, dia do líder de audiência. Aqui a gente derruba até o BBB, né, o Thiago? Aqui é melhor que paredão. E a gente, na segunda-feira, tá te mostrando todos os detalhes de como é que foi essa competição no final de semana de voo livre, falando com um campeão mundial. Hoje, definindo as cores do alvo e azul, meu querido Wellington Monteiro, e vou mandar as mensagens pelo facebook.com/TV Univates. Deixa eu ler aqui, senão eu vou me perdendo aqui, ó. Federação Gaúcha de Voo Livre, tá dizendo, galera do Tá em Jogo, obrigado pela oportunidade de divulgar nosso esporte, a gente tá aí para isso. O Amond, e aí o nome dele é complicado, Amond Wigbert, é isso? Schwad. Isso, Schwad. Que loucura. Vale do Taquari, o futuro do cross country feeling do Rio Grande. A maioria dos recordes de distância da temporada 2017-2018 feito aqui. Parabéns à associação e à Latitude 29. Laírton Kremer dizendo Dali Majolo, mestre do voo, e ele do prego. O Fábio Boaretti dizendo volta para Goiás, Majolo. Depois o pessoal continua mandando mensagem, daqui a pouco eu continuo lendo. Vamos dar uma olhada nas imagens desse cara aqui, do meu querido Wellington, alguns anos atrás. Vamos ver, olha aí que beleza. O pessoal que é colorado deve estar com uma saudade, não tô tocando a flauta porque eu não vou só de sacanear, mas deve estar com uma saudade dessa cena aí, porque bateu o Barcelona, não deve ser coisa muito fácil, né? Não é mais engraçado que ver só? Vê, tu pode ver que eu vou dar uma piscadinha, quer ver? Ali. Eu falei do Michel, falei, Michel, eu vou dar uma piscada e a gente vai ganhar o jogo. Pô, mas é que assim, se a gente for analisar hoje, né, passaram-se muitos anos, mas este mate, olha, Fernandão, Klemer, Yarley, Edinho, Fabiano Weller, Índio, Ceará, era um time que para bater o Barcelona era desacreditado no primeiro momento, mas era um time que tinha muita qualidade, né? Cara, na realidade, muitos, vamos colocar muitos, né, diziam que a gente não ia chegar, não tinha como ganhar. Só que a nossa equipe era muito unida, cara. Hoje, assim, particularmente, né, não tirando o mérito de quem se encontra lá, mas hoje, ou muitos anos pra frente, o Inter não vai conseguir montar mais equipe igual essa. Mas quando eu falo equipe, não é quem jogou só. É quem ficou de fora, é quem não viajou. É o contexto todo, né? Exatamente. Por quê? E aí tava ele, ó. Aí tava a fera, Ronaldinho Gaúcho, que diziam que ia aniquilar lá. Essa passou perto. Diziam que ia aniquilar, né, o Internacional. Desse time do Barcelona só não jogou o Eto'o, né? Sim. Só ele e o Messi era novo ainda, né? O Messi, nem sei quem é o Messi. Mas se a gente for analisar, vencer o Barcelona ali foi um grande feito, né? Não foi, cara. Uma das coisas que foi no vestiário, a gente tava muito focado. E aí tá entrando ele ali, ó. O Gabiru? É, Gabiru. Teu amigo até hoje. Cara. Não, até hoje a gente se fala, cara. E esse é o lance do gol? Foi né? Começa com Yara, aí, ó. Todo colorado diz que... O gremista não fala nada. Todo colorado diz que metade do gol foi do Yarley, né? Na realidade, assim, cara, o que eu penso? E o melhor desse jogo não foi fulano e botando esse cano, foi o coletivo. Esse jogou demais. Esse jogou muito. Dá saudade olhar essas imagens aí? Muito. Tá louco. Isso aí não tem como a gente esquecer, né? Aí, ali a fera. E olha quem tava marcando ele, né? Porque assim, né, dizem que contra fatos não há argumento, né? Só que os fatos podem ser distorcidos, né? As provas não. A prova tá aí. Verdade. E acho que o bacana, e é legal comentar, que chegar nesse lugar aí, chegar lá no Mundial de Clubes, já é um feito... Não, eu me lembro... magnífico, né? Quando a gente tava no hotel, e o hotel tinha um corredor enorme, né?
Aí ficava 3 seguranças pro japonês, um na ponta, um no meio e outro na outra ponta. Aí saíam para almoçar. E quando você passa pelo japonês, né, aquele que tá sentado, ele, tipo, ele levanta e ai. E normal, beleza, tudo bem. Aí nisso, almoçamos e voltamos. Aí passou eu, o Perdigão e o Michel. Aí o japonês foi de novo e ai, levantou. Aí o Perdigão falou assim, você viu? Eu falei, não vi nada não. Aí não, tu viu? Eu falei, não vi não. Aí o Perdigão ficou passando toda hora. E ele levantava toda hora. Cara. Sério, só de sacanagem, cara. Não, o Perdigão é um cara, mano. Cara. Mas aí é que tá, é que o torcedor, a galera a imprensa, todo mundo que tava de fora, talvez não enxergasse todo esse contexto que é o que tu comenta e que é o que tu obviamente quer ver no Lajadense, né, guardado as proporções, mas é isso, desde a brincadeira, era um espírito diferente, vocês estavam ali focados naquilo, mas o grupo tinha liga realmente, né? Não, muito, muito. O foco era tanto que na hora de entrar no jogo, automaticamente era pra gente olhar pra eles, né, pro Barcelona, que tava ali por todo mundo, poxa. Era pra gente olhar pra eles e ficar admirando. Só que foi ao contrário, pô. Eles que ficaram olhando pra gente. Sim, mas depois daquela tua piscadinha ali, não Exatamente, tinha não teve volta atrás. Então, aí dali, pô, você olhava pro olho de cada um, era olho de tigre, mas querendo ganhar o jogo. Pô, me lembro não tava eu e Michel no quarto, né? Aí o Barcelona tinha jogado contra o México. Isso aí. Não, contra o América do México antes. Aí meteu 4. Então, pô, praticamente pra todo mundo, acabou, já era, né? E teve uma pessoa, que eu não vou citar o nome pra não dar problema. Ele falou assim, rapaz, pô, no mínimo, nós temos que perder de 1-0. Só que mal pensou ele que aquilo que ele falou foi a munição que a gente queria. Foi ali que mexeu com a gente. Então foi ali, foi o que o Fernandão falou no vestiário. Daqui a gente só sai morto, mas sendo campeão do mundo. Ponto. Acabou. Só uma palavra dele, todo mundo já entendia, pô. E era um grande líder, né? Não, rapaz, o Fernando, cara, era um grande líder, cara. Não é aquela coisa de arrumar tumulto, não, ele não é assim, cara. Ele era clássico, vamos dizer assim, era muito alinhado. Poxa, como é que pode um cara, né, no meio de 32 jogadores, eu acho, se não me engano, 32, 31, alguma coisa assim. Ele conhecia um por um, pô. Fora de campo, dentro de campo. Ele sabia quando um estava com problema, ele sabia quando um não estava satisfeito, ele sabia quando um estava querendo, quando o outro não estava querendo. Ele não era só capitão por braçadeira, ele era um líder nato. Não, líder nato mesmo. Ele procurava saber como era o clube, de como vivia, como viveu, como vai viver. Então, é isso tudo que ele nos ensinou muito. E tem uma frase que eu guardei pra mim, a gente estava no Goiás junto, né, na época, que ele me chamou, né, na época. Aí fomos jogar no Goiás junto. Eu me lembro que ele falou assim, eu estava conversando no quarto, aí ele falou, rapaz, eu lembro quando, né, nós fomos campeões do mundo, eu lembro. Eu falei, então, guarda bem o que eu vou te falar, Monteiro. Essa frase eu guardei pra mim. E é bem a cara do Colorado. Ele falou assim mesmo. Ele falou, um sonho que se sonha só, ele se torna em pesadelo. Mas um sonho que se sonha em coletivo, ele se torna em realidade. E foi isso a realidade. Por quê? O nosso sonho foi coletivo, pô. Não foi individual. Então essa foi a diferença da nossa equipe em todos os sentidos. Pô, por isso que ninguém entendia da sintonia que a gente tinha. Hoje, se você perguntar o torcedor, ele entende como era a sintonia. Porque a gente se gostava. Pô, o treino estava marcado para 4 da tarde, a gente chegava às 2 e pouca da tarde, só saía de lá umas 7, 8 horas da noite, porque o Inter te dar todo o suporte, para você ficar no clube, conhecer o clube. Depois ficava na banheira, jogava um futevôlei. Então, hoje, vamos lá, a gente pega o Zap, a gente pega o Instagram, é o que está estragando muita gente, pô. Não deixa ninguém conversar mais, pô, ninguém dialoga mais, pô, ninguém
por conversa sobre parte tática, e como é que vai ser o jogo, não. Quando se fala de um esporte coletivo, e daí a gente não pode levar diretamente isso para a questão do voo livre, mas o fato de se conviver com outras pessoas, e aí tá se assimilando a ideia, precisa ter esse contexto de família, né? Tu gostar do outro para conseguir fazer com que as coisas deem certo. É que nem hoje num voo, por exemplo, se o Ricardo vai voar com um cara, ele detesta o cara. Não que ele vai tirar o cara lá de cima, mas ele vai voar com o cara, daqui a pouco ele não tem muita afinidade. Ele tem que, no mínimo, ter um envolvimento com a pessoa para passar uma tranquilidade, para ser um instrutor adequado para aquele momento. Tem que ter esse contexto familiar, acho que em todos os esportes, né? Sim, no voo ele é um esporte solitário, porque a gente quando está voando, a não ser no voo duplo, né? Mas no outro voo a gente está sozinho, a não ser na companhia do rádio. Com o rádio a gente consegue comunicar com os outros. Então, a interatividade quando a gente não está voando, ela é muito grande. A gente se encontra, faz churrasco, interage bastante, aproveita bem esses momentos, porque na hora que a gente está praticando o esporte, a gente está sozinho. Deixa eu mandar aqui, tem um monte de recado, daqui a pouco vamos perder, tu vai ter que me ajudar, Thiago. Mas aqui, ó, o voo duplo panorâmico é um passeio muito seguro. Daí tá mandando aqui um site, eu vou voar. Aí também tem o Rogério Krunitsky dizendo, dali Ricardo, dali voo livre no Vale, dali latitude 29, o Sandro Soares está dizendo, acho que o campeão e o Hornet, eu acho que é alguma coisa assim, não sei. Mas daqui a pouco tu manda mensagem de novo, que eu não entendi. O Ângelo Santos está dizendo, encantado em Roca Salles, mais voo livre, mais família, igual a tudo de bom. Depois de banho de rio, é sensacional. Aí o Santos dizendo, tá aí o voo. O Jorge está dizendo, Jorge Roberto dizendo top, Majolo. Que mais? Federação Gaúcha mandando aqui um calendário do Campeonato Gaúcho de Parapente. Quem quiser acessar, tá no link aqui então da nossa transmissão, é só acessar ali para ver todo o calendário. É isso, né? Essa foi só uma etapa. Isso, foi a segunda etapa do 2018. Basta entrar então aqui na nossa transmissão que vai acessar. O Marlo Saldanha está dizendo parabéns, Ricardo, colhendo frutos. O Luciano Horn dizendo parabéns ao trabalho da Associação Vale do Taquari de Voo Livre e a Federação Gaúcha. Obrigado, Tá em Jogo, pelo espaço e mais do Voo Livre e do Inter. O programa ficou ótimo, valeu. Daqui a pouco eu continuo lendo mais mensagem, que é um monte de coisa aqui. Que loucura isso aqui hoje, né, Marcos? Eu tô sem voz, cara. Sensacional. Eu tô quase me atirando de paraglider pra ver se dá aumento a audiência. Porque deu pra perceber, assim, esse negócio da coletividade de ambos, assim, né? Essa história do internacional e aí por diante. Incrível isso, né, cara? Eu tenho a impressão que e daí o Ricardo também tá na mesma jogada aqui. Se o Lajadense, que começa uma divisão de acesso, e aí tenho certeza que o Estevinho deve estar vendo o jogo, é um dos torcedores apaixonados, e vários outros que torcem e lutam pro Lajadense ir melhor, tiver a vontade, não precisa nem dizer a fibra, mas a vontade que hoje o Monteiro, que é o jogador mais experiente do grupo, está colocando nesse programa, eles estiverem em campo, o Pelotas evidentemente tem uma qualidade muito boa, jogadores experientes, é de se respeitar o time de tradição, de camisa, mas essa vontade, essa garra, essa determinação, se estiver dentro das 4 linhas, isso é meio jogo pro Lajadense, porque é 11 contra 11 ali dentro. Independente se a média de idade do Lajadense é 19 anos e a do Pelotas for maior, há de se respeitar as equipes, ok. Mas a vontade determina tudo no esporte, né? Muito, muito, porque, querendo ou não, isso aí já é uma das características do jogador. Isso aí é dele, ele tem que mostrar isso, né? Mas a gente sabe que é o primeiro jogo, tem muita coisa pela frente ainda, né? A gente não sabe se vai ser um jogo compacto, se vai ser um jogo aguerrido, se vai ser um jogo de raça. A gente não sabe. Só começando o jogo mesmo que a gente vai entender direitinho, né? Mas é o primeiro jogo ainda porque lá para a terceira rodada, para a quarta rodada, que aí os times vão estar com mais ritmo, aí tem como a gente tirar um parâmetro. Mas eu creio que esse jogo agora pro de domingo vai ser um jogo mais de vontade, né? Por mais de querer vencer. E detalhe, aquele que errar menos, vence o jogo. Quando a gente fala de idade, estamos quase encerrando esse bloco, Olivelto. Quando a gente fala de idade, no voo livre tem idade? Porque o Monteiro está com 39 e repunou aqui. Não tem, é dos 8 aos 80. Restrição. E quem mais busca? A gente tem muito pouca restrição. Quem mais busca a gente, quem mais a faixa etária, assim, é o cara que já está resolvido, está com um filho grande, ou seja, ali a partir dos 40 anos é o público maior. Os aposentados têm procurado muito o esporte agora também. Me corrige, mas é um esporte que muitos procuram porque tem curiosidade, uma expectativa, mas
talvez a maioria dessas pessoas, pela faixa etária que você está me dizendo, sejam aquelas pessoas que querem buscar uma adrenalina de novo na vida. Daqui a pouco, tô no marasmo, tô no sedentarismo aqui, eu quero fazer um negócio de pouquinho, assim, um cara que já tá meio cheinho, tal, já tá fazendo outras coisas da vida, o cara é meio explosivo, tal, não sei o quê, e aí daqui a pouco ele, não, vou fazer um negócio diferente, daí ele resolve buscar o voo livre, é isso? Exatamente. A gente até tem, muitas vezes a pessoa vem nos procurar e saber como é que funciona o esporte e às vezes ela vê que ainda não está no momento da vida para isso. Então ela aguarda um pouco e a gente vê que passado alguns anos ela retorna, e já retorna pronto, dizer, agora é o momento, meu filho já está grande, eu estou com tempo, estou cansado de ficar assistindo o Faustão todo dia, todo domingo em casa, né? Então, tu não falou isso, eu não falei mal, eu adoro ele, adoro o Faustão, até sou meio parecido em algumas coisas, mas tem uma leve semelhança. Tu não, né? Eu não. Tu tá bem. Aliás, por falar nisso, a gente fez essa pergunta antes pra ti, não casualmente, eu me lembrei, Thiago, mas se o Thiago quiser voar contigo de instrutor, daria? Sim, a gente... Somando os pesos? Somando os pesos, sim. Também, né? O parapente para 2 pessoas é até 200 quilos a faixa de peso. Então, eu e o equipamento pesamos 100 quilos, eu consigo levar um passageiro de até 110 quilos sem nenhum problema. Ah, não daria? Ainda tem uns 10 de sopra, né? Eu acho, né? Tem um monte de pergunta aqui, eu sei que hoje vai ser difícil ler tudo, mas aqui, ó, o Marcelo tá dizendo, esse ano o Lajadense ganha o Gauchão, e também está querendo dizer que no voo livre também vai ser ótimo. Daqui tem pergunta, né? O William está perguntando para o William Monteiro como é que ele ganhou o título mundial, como é que é a opinião dele, para o título da Libertadores e da Recopa para o Grêmio. Foi raça ou foi sorte? A observação, ele é gremista. Bom. Te metendo uma saia justa aqui aí. Não, para mim é simples, muito simples, muito. Por exemplo, o Inter foi aquilo que eu falei antes. Foi a coletividade que fez acontecer isso tudo, né? E os jogos do Grêmio eu não posso dizer porque eu não vi o jogo. Aí é que tá o negócio. Se eu tivesse visto o jogo, eu ia comentar como foi, como é que foi, mas eu não posso falar uma coisa que eu não vi. Não, saiu bem, Monteiro é experiente, tem a malandragem, tá encerrado o bloco. Quando eu voltar pro último é para falar mais as mensagens aqui, as perguntas, tá chegando um monte de coisa, mas isso depois do intervalo. Ainda tem mais um bloco da semana em que a expectativa da estreia do Lajadense contra o Pelotas na Arena Alviazul no domingo. Daqui a pouco a gente reforça o horário, depois do intervalo, não sai daí. Voltamos, quarto e último bloco do Tá em Jogo, esse que tá sensacional na segunda-feira. O Takeo Okajima tá dizendo parabéns, Ricardo. Aí tem mais mensagens aqui, deixa eu ver, a pergunta o Monteiro já respondeu, né? Latitude 29, o Carlos, dizendo, não ensina somente a voar, ensina a viver e interagir com a natureza. Parabéns aos instrutores, Ricardo, Rodrigo e Ju, por acreditar no nosso vale. Aí vem meu querido Rodrigo Conte, diz, grande Marquinhos, domingo vamos atropelar o Auro Cerulho. É uma possibilidade que o Lajadense com certeza vai ter nesse final de semana no jogo que é às 6 horas. 6 horas domingo, 6 horas, Thiago. E aí, tu assistiu o jogo contra o Esportivo. O que dá para observar desse plantel aí e da expectativa para esse jogo? Vai ser um jogo bem interessante, né? Como a gente já falava e mostrava no VT antes. O jogo contra o Esportivo de Bento foi uma partida truncada, bola de um lado para o outro, não saiu gol. Típico de divisão de acesso. Também, exatamente. Né? E também vale salientar que o atual técnico do Esportivo de Bento é o Bandeira, que era o técnico ano passado. Então é um cara que tem conhecimento sobre quem é a equipe do Lajadense, tem conhecimento sobre a base, né, os jogadores que permaneceram do ano passado e seguem para esse ano. Ano passado a base se deu muito bem, vale salientar isso, vale falar sobre isso. A base se deu muito bem, tanto que o Lajadense chegou na semifinal, né? Pois é, eu tenho uma pergunta aqui, o Estevinho está dizendo, domingo pela manhã terá jogo dos ex-atletas do Lajadense, 10 horas da manhã, então todo mundo convocado que quiser lá assistir, Everton Giovanella, quem mais está nesse time? Tem uma galera. O Thales está jogando, não acredito, metendo gol. Que loucura! Um abraço para toda a galera dos ex-atletas aí do Lajadense que vão desfilar em campo às 10 horas da manhã. Um abraço pro Estevinho. Daqui a pouco ele manda até a escalação aqui, porque vai fazer uma máquina de time, tenho certeza. Tem outra mensagem chegando aqui, o Alberto Vinícius Petri, em nome da Federação Gaúcha de Voo Livre, agradecemos o espaço disponibilizado ao Voo Livre Gaúcho.
Alberto Vinícius Petri, presidente da federação. Um abraço para ele também. O espaço está sempre aberto para todas as modalidades nesse programa aqui, que já tem 7 anos quase, né, Thiago? 7 anos. É uma loucura. Eu tô novo, 60 o programa minutos tá velho. toda segunda, né? É isso aí. É o teu isso aí. slogan. Olha só, quando a gente fala de lajadense, fala de voo livre, a gente entra sempre na história de modalidades muito diferentes, né? Mas a gente sabe também que a galera do voo livre gosta de futebol. Que a galera, daqui a pouco, do futebol curte, ou pelo menos pode se interessar pelo voo livre. Dá até para casar daqui a pouco, né? A gente sabe que o Monteiro não vai voar com o Ricardo nesse momento. Mas daqui a pouco a galera do voo livre pode, inclusive, estar indo assistir os jogos do Lajadense no final de semana, né, Ricardo? Com certeza, com certeza. Até o horário, a partir das 6 da tarde, fica bom. A gente costuma voar mais perto da hora do meio-dia, né? Então, final da tarde... Por causa do calor. Por causa do calor. É a hora que as acidentes térmicas têm mais força. Muitas vezes a gente atinge aí 3.000 metros de altura aqui por cima do vale. E o tempo de voo? Não tem, daqui a pouco, cara, vou voar a primeira vez. Não tem noção nenhuma. Aí eu quero voar, sei lá, 2h30. Tu tem como dar uma expectativa pro cara de voo ou não? Sim, no voo duplo a gente costuma, a primeira experiência assim, é bom que ela não seja muito longa, porque voar é mais ou menos como andar de barco. Nem sempre o nosso estômago está preparado para isso. Então é bom que seja uma coisa gradativa, começando com voos de meia hora, 40 minutos, e aí a gente vai se habituando para conseguir ficar dá aquela borboletinha no estômago? Aquela enjoada, então assim. O horário do meio-dia que tu falou tem que ser antes da boia, né? Antes da boia, ou uma comida bem leve para voar. Só saladinha? Né? Só uma saladinha, um pouquinho de arroz. Que nem atleta quando vai para jogo, né, Monteiro? Bem light. Mas quando a gente fala dessa situação, são curiosidades que a galera que nunca voou tem. Agora eu pesquei um negócio, eu vou falar porque eu sou fofoqueiro mesmo. O Monteiro fez uma pergunta que no primeiro momento eu olhei, será? E ele fez uma pergunta que é totalmente pertinente. Pode refazer, Monteiro, a pergunta para ele sobre o remédio? Sobre... Qual do Dramin? É. Pode voar com o Dramin? Pode, muita gente até toma um Dramin antes de decolar, porque já sabe que o dia tá bom ou que tem bastante atividade térmica, então a chance de permanecer no ar por várias horas é grande. Então quem não está ainda bem habituado, um Draminzinho... Mas tem gente que com Dramin dorme, né? Tem 2 tipos, né? Eu não tomo porque eu não tomo, não. Ainda bem! Que dorme, né? No voo duplo, né? Dormir, o passageiro, leva um pouquinho aí que eu vou dar uma descansada aqui agora. Fala, Thiago. Não, fim de semana agora, no evento que teve aqui, foram 60 quilômetros, né? Sim, teve provas de 60 quilômetros. Qual o tempo, mais ou menos? 60 quilômetros, por exemplo. A estimativa do tempo de prova para esse final de semana era de 1h30. E foi cumprido, levou um pouco mais de tempo, entrou um pouco mais de vento do que a gente tinha previsto. Isso atrapalhou um pouco a gente conseguir completar o circuito em 1h30. Mas perto das 2 horas o pessoal estava chegando, a gente chama de gol, então, que é o último ponto do circuito, a gente chama de gol. Estava a turma chegando ali mais ou menos com 2 horas de prova. E quando tu comenta do tempo, da questão do embalo ali para decolar, né? Qual é a questão do preparo físico? Porque a gente até brincava aqui, o Thiago não está tão bem como eu, mas a gente consegue voar igual, beleza. Sim. Mas a questão do preparo físico, porque o cara fica 2 horas, daqui a pouco numa posição que num primeiro momento não é tão confortável, ele não está tão acostumado a uma altura enlouquecedora para o cara que não está acostumado, né? Isso, o tempo de voo é gradativo, ele começa com voos curtos e vai pegando experiência e com isso ele consegue ficar mais tempo no ar também. Mas nos primeiros voos, ou quando a gente aprende, é trabalhado bastante a parte física. Quem vai aprender precisa treinar bastante primeiro no terreno plano, no solo, ou em pequenos desníveis de 10, 15 metros de altura. Então ali ele vai treinar, vai fazer pequenos voos, ele precisa caminhar de novo até o lugar de decolar novamente. Então ele fica para baixo, para cima, para baixo, para cima. É isso que eu ia te perguntar. Em pouco tempo ele está com as pernas de jogador de futebol, né? Tu vai para algumas praias, né, Monteiro? Tem aqueles negócios de descer de duna e tal. Aí o cara desce uma. Aí quando o cara olha para aquela duna, pá, deixa assim, vai só uma mesmo. O cara, para conseguir voar, ele tem que gostar também, porque não tem escada rolante. Tem que gostar, não tem escada rolante, não tem ajuda do instrutor, ele tem que descer, recolher o equipamento, voltar caminhando e vai de novo. E assim vai o dia. Ou seja, um cara que é jogador de futebol,
experiente, preparo físico em dia, campeão do mundo, estaria 100% ou não estaria, Thiago? Tá tranquilo, tá tranquilo. Eu já desisti, né? Não, tu já abandonei. Você não precisa nem começar a insistir, já acabou de arrancada. Aqui, ó, o Top Fly tá dizendo: voo livre é mais que um esporte, é um estado de espírito. Os sócios do clube Ninho das Águias de Voo Livre tá dizendo programa nota 10. E daí daqui a pouco eu continuo lendo as outras mensagens. A gente está se encaminhando para o final do programa, mas, Monteiro, queria mais uma vez te agradecer, obrigado pela presença, valeu, que bom que tu veio participar conosco numa semana de estreia do Lajadense. Eu acho que a tua presença hoje aqui, não só para nós, mas para o torcedor do Alviazul, ela é fundamental porque tu veio com uma responsabilidade de ser o homem para dar aquela tranquilidade, para ser o cara do currículo, que tem aquela calma, num time onde a juventude, a explosão talvez sejam os mecanismos positivos, mas que ao mesmo tempo a parte psicológica vai ter que estar em dia, principalmente numa estreia, num jogo que a gente vai ter final de semana, de domingo, às 6 horas. Obrigado pela presença, que bom que tu tá aqui, que bom que tu deu todos esses recados e tenho certeza, cara, com a tua vontade que tu mostrou aqui, né, Thiago? Vocês vão com certeza ir muito longe, agora só depende de trabalhar, porque tenho certeza que vocês vão ir muito aquém do que daqui a pouco a gente poderia imaginar um dia. Obrigado, valeu pela presença, que dê tudo certo, cara. Não, obrigado a vocês pelo carinho. A gente sabe que a gente não chega para ser o tal, não, a gente chega para somar. A gente vai somar com eles, eu tô aprendendo muito com eles, que a geração deles de hoje não é igual a minha, é muito diferente. Mas uma das coisas que eu guardo pra mim é que um panela velha é porque faz comida boa sempre. Então vamos em frente. Valeu, obrigado, Monteiro. Ricardo, valeu, cara. Boa sorte pra vocês que continuem aí na modalidade cada vez mostrando, né, as belezas da nossa região, porque não é só ou simplesmente só o prazer de estar voando, de estar aprendendo uma modalidade nova. Está mostrando a região, está mostrando o Vale do Taquari, o que tu comentou, políticas públicas até com relação ao turismo receptivo, daqui a pouco podem estar envolvidas em novas competições, porque eu tenho certeza que espaço tem para isso. Obrigado pela presença. Eu que agradeço, é muito bom poder falar de voo livre e é bem por esse lado mesmo. O Vale do Taquari aqui tem muito espaço no turismo para explorar, o turismo receptivo, e a gente está nessa direção. Valeu, obrigado. Deixa eu só terminar com algumas mensagens antes de despedir do Thiago. O William está dizendo 40 minutos, já acham que é tempo demais, mas o Major é testemunha. Se não me engano, o recorde de voo lifting, é isso? Isso. 6 horas. De rampa é de 7 horas. É isso aí. Que loucura. O William aqui está dizendo que o Nandi fez, né? Aí o Bira dizendo só craques hoje no programa. O Vandré dizendo muito boa sorte ao Monteiro. Santa Cruz de la Serra. Que louco. Lá na minha área. O Gustavo aqui batendo palminhas, os majolos são top, o Rafael, o Alberto batendo palminha, obrigado, valeu. Todo mundo que acompanhou essa transmissão, Thiago, valeu, até segunda-feira que vem, tomara que com uma vitória do Lajadense para iniciar bem essa divisão de acesso, né? Com certeza, que o torcedor participe aí nesse domingo, né? Fundamental. Lajadense às 6 horas da tarde aqui no estádio Alviazul, e também lembrar, né, o nosso telespectador, Jornal do Univates amanhã meio-dia e 15, também às 6h30 da noite. Velho Jabá, né? Então tá, amanhã tem Jornal do Univates, todas as notícias a gente vai repercutindo, a gente tem reprise amanhã de manhã do Tá em Jogo e na quarta às 9 horas da noite, a gente volta na segunda-feira que vem, se Deus quiser, com mais um programa ao vivo e torcendo para uma vitória do Lajadense nessa arrancada da divisão de acesso. Até lá, valeu, tchau!